Então, nós vamos agora, então, discutir essa questão de como é que eu transformo palavras em vetores. É, essa aula de hoje é baseada num daqueles livros que eu disponibilizei para vocês, desse povo aqui, onde eu comentei que esse livro é um pouco mais conceitual do que vocês vão usar. O caminho é razoavelmente longo para não tornar a aula extremamente maçante. Eu vou dividir esse assunto em duas aulas. Uma que vai até o TF-DF, então tem a coisa básica aqui, e depois como é que a gente compara vetores usando TF-DF. E na aula seguinte eu vou trabalhar desse TPNI até a semântica até o ortovéctor. Tá? Os embeddings é o resultado desses processos que a gente chama de ortovéctor. Na verdade, é uma representação vetorial mais compacta, mas isso vai ficar claro na aula que vem. Então, por enquanto, nós vamos até aqui. A ideia por trás da semântica vetorial, a semântica através de vetores para palavras, é razoavelmente simples de explicar. Essencialmente, é, transparece a noção de que palavras que ocorrem em contextos semelhantes tendem a ter o mesmo significado. Qual é o significado das palavras? Na verdade, a gente não sabe. A gente só sabe que as palavras são similares. A gente transforma palavras em vetores, depois procura ver se os vetores resultantes das palavras são vetores semelhantes, então, portanto, decreta que as palavras são semelhantes. O que de fato a palavra significa, no fundo, não vem ao caso. Isso é uma mudança de paradigma enorme, porque aqueles modelos que eu chamei de primeira e segunda geração, de primeira e segunda etapa lá na aula anterior, eles ainda tentavam capturar alguma coisa da estrutura das frases e alguma noção de semântica para as palavras. Quando a gente enveredou pelo caminho de redes neurais, a noção de algo parecido com o que o ser humano faz e algo parecido com semântica de palavras desaparece completamente. Como eu disse, tudo vira vetores. Só que essa ideia aqui é bastante antiga, né? É, a primeira ideia de transformar palavras em vetores, na verdade, é mais velha do que eu, é da década de 50. Essa primeira ideia aqui de transformar palavras em três dimensões, eu vou apresentar para vocês simplesmente porque eu acho extremamente curioso. Não que sirva para alguma coisa, a meu ver, mas é extremamente curioso. A ideia de significado afetivo, né, uma tradução livre, que é affective meaning, que vem lá de um paper do Osgood, de 1957, postulava que cada palavra podia ser representada por um vetor de três dimensões, onde a primeira dimensão seria a valência, traduzindo valence por valência, que seria ah, o quão agradável é o estímulo que aquela palavra produz. A segunda dimensão do vetor de três dimensões seria a arousal, a intensidade da emoção provocada pelo estímulo. E a terceira é dominância, né? O grau de controle exercido pelo estímulo. Então, quando vocês entenderem o que isso aqui quer dizer, depois me explica, porque isso daqui é um negócio que é literalmente impossível de você entender, muito menos de você quantificar. Mas o Osgood quantificava as palavras. Então, um exemplo aqui. Corajoso. Corajoso tem uma valência de 8,05, uma arousal de 5,5 e uma dominância de 7,38. Como é que esses três números vieram ter associados à palavra corajoso? Eu não faço a menor ideia.
música tem 7.7, 5 ponto não sei o que, 6.5. Cara, isso daqui pode ser até interessante. O paper do Osgood não deixa de ser interessante. Mas do ponto de vista prático, não ajuda em nada. Porque o que a gente precisa é de uma maneira prática de, dada uma palavra, criar um vetor. De uma forma que pode não ser algo que tem uma interpretação, como isso daqui ele tentava ter uma interpretação, mas algo que a gente possa computar. Isso daqui eu não faço a menor ideia de como pode ser computado e, aliás, tem só uma vaga ideia do que significa. Mas o paper do Osgood foi interessante para chamar a atenção de que a gente pode transformar palavras em vetores. No fundo, é só por isso que eu estou mostrando esse exemplo para vocês. Historicamente, ele é relevante porque transforma palavras em vetores, fora isso, não é relevante. O outro conjunto de papers, aliás, o primeiro anterior até do Osgood, postulava uma coisa um pouco mais interessante. Esse povo todo aqui, dessas referências, argumentava que o significado de uma palavra é definido pela sua distribuição na língua. Então, o significado que a gente tenta associar palavras no mundo dos humanos tem o que significa grama? Bom, grama é aquele gramíneo que é verdinho, não sei o que e tal. Você tenta explicar o que é o significado da palavra grama. Aqui a gente não está interessado nisso. Eu vou representar o significado de uma palavra simplesmente pela frequência dela no uso comum da linguagem. O que isso aí é interessante? Bom, é interessante porque ele postula que duas palavras, elas são sinônimas do ponto de vista semântico, ou têm significado similar, e elas tiverem uma distribuição no seu corpus linguístico semelhante. Ora, isso é alguma coisa que ainda dá para computar. No fundo, boa parte da aula de hoje tem a ver com essa intuição. Por exemplo, o oculista e eye doctor em inglês são, na verdade, sinônimos. Como é que a gente poderia identificar o fato deles serem sinônimos? Bom, que são palavras que ocorrem com frequência no mesmo contexto, de examinar o olho, etc. e tal. Dito assim, parece mais complicado do que é, né? Na hora de computar é mais fácil. Mas a ideia básica é que o significado das palavras tem a ver com a sua distribuição dentro do corpus linguístico que você está olhando. Isso é um caminho muito mais, digamos assim, palatável, mais fácil de a gente acreditar que deve a algum lugar, do que esse exemplo aqui do Osgood, que eu não tenho a menor ideia do como é que eu computo. Isso aqui a gente já pode ter uma ideia de como é que a gente vai computar isso. Lembre-se que isso aqui é um curso de computação, né? Não é um curso de filosofia. Aqui tem um exemplo do que significaria duas palavras ocorrerem em contextos semelhantes e que, portanto, seriam sinônimos. Bom, um soy é um molho chinês qualquer. Eu não tenho a menor ideia do que seja um bom soy, mas é um molho chinês. E aí você pode não ter ideia do que é um Wong Soy, mas você começa a perceber que esse termo daqui ele é usado em algumas frases, como por exemplo, um soy é um molho delicioso misturado com alho. O on soy é ótimo quando a gente joga em cima de arroz. As folhas do on soy, ela pode ser usada para criar molho salgado, né, que tem algum sal. Bom, aí então tem três afirmações aqui que vocês podem esquecer quais são. É só lembrar do coloridinho aqui das frases, das palavras, né? E aí você começa a olhar outras frases e descobre, assim, por exemplo, espinafre misturado com alho em cima de arroz. Bom, essa frase aqui já tem alguma coisa a ver com as outras, né? O, o misturado com alho aparece aqui. Sobre arroz aparece aqui.
Então, essa frase tem alguma coisa a ver com as frases anteriores. Só que aqui estava aparecendo um soy e aqui está aparecendo molho de espinafre, né? Charred steams are leaves that are delicious. Bom, tive que procurar o que que é chard. Chard é a selga. Aí tive que procurar o que que é a selga, né? Selga são essas folhinhas aqui, né? Então, aqui é alguma coisa acerca do espinafre que tem a ver com esse segundo contexto aqui do soy. Aqui tem alguma coisa a ver com a selga, e tem dizendo que elas são folhas deliciosas. Delicioso aparece aqui. E a outra frase aqui, collard greens. De novo, tive que sair procurando o que que é collard greens. Collard greens é couve galega. Bom, couve galega são essas outras folhinhas aqui. De novo, são três exemplos de outros objetos, né? Outros, na verdade, vegetais, né? Que aparecem em frases com contextos, que a frase é o contexto, semelhante ao contexto onde aparece o on soy, que a gente não sabe direito o que que é. Então, aparentemente, esse molho chinês aqui, ele ocorre em contextos onde aparece a palavra arroz, alho, delicioso, salgado. Mas nesse contexto aqui, também aparece o espinafre, a selga, o- a couve, né? Então, o fato dessas três verdinha claro aqui aparecerem em contextos que são semelhantes ao on soy, nos leva a crer que o on soy é alguma coisa parecida com essas folhinhas aqui, que todas elas são folhinhas, são vegetais, né? Tudo verde. Então, a gente pode, de alguma forma, através desse exemplo, intuir que o on soy tem alguma coisa a ver com essas folhinhas verdes. Só que a gente não precisa intuir, nem imaginar, nem ficar coçando a cabeça. Na verdade, a gente pega um monte de frases como essas que estão aí na frase e computa para ver qual é o contexto onde aparece um soy e quais são as outras palavras que aparecem em contextos semelhantes. Tá? Esse exemplo aqui é muito intuitivo ainda, não dá para a gente escrever um programa de computador ainda baseado nessa intuição, mas ela dá uma intuição do que a gente quer dizer que duas palavras têm um significado semelhante, que elas aparecerem com a mesma distribuição em contextos linguísticos. Não é um documento inteiro, pode ser uma frase ou pode ser um pedaço de frase. Aqui, como tem esses três pontinhos, na verdade eu não estou pegando nenhuma frase inteira, estou pegando um pedaço da frase. Então, esse pedaço da frase é o que eu estou chamando de contexto. Então, as coisas já começam a ficar, aparentemente, um pouco mais divertidas do ponto de vista de computação. Eu não preciso escrever regra nenhuma. Eu não preciso ter um dicionário gigantesco, com um monte de palavras dizendo que essa é sinônimo daquela, ou essa é um parâmetro daquela. Na verdade, eu pego o meu corpus linguístico e faço mais contas. São essas contas que a gente vai ser um pouco mais preciso, no resto dessa parte de hoje. Né? Então, genericamente, o que a gente vai querer fazer é representar uma palavra por um ponto no espaço multidimensional que supostamente vai capturar a semântica de todas as palavras. E esse vetor, né, esse ponto no espaço multidimensional, é a mesma coisa que dizer que eu estou criando um vetor no espaço multidimensional. Então, palavras vão virar vetores. E o vetor é uma coleção de números, é uma tupla de números reais, né? Então, cada entrada do vetor vai ser, de alguma forma, computada a partir da distribuição das palavras vizinhas daquela que eu estou olhando. É isso que a gente vai tornar um pouco mais claro. Né? Então, a gente vai discutir, no fundo, começar de palavras para vetores. Né? É, a ideia de embedding, no fundo, é só isso. Embedding parece uma coisa misteriosa, né? Toda hora a gente fala de vector embedding, aí quando fala de
machine learning, parece um negócio misterioso. Não é nada. Vector embedding é o que o nome diz. Eu estou transformando um objeto, que no caso da nossa discussão são palavras, em vetores. Tá? E o ponto interessante é que essa ideia de transformar palavras em vetores, ela é o ponto inicial para a gente criar aqueles modelos linguísticos baseados em redes neurais. Como, por exemplo, o modelo linguístico do Google de antigamente, de 1900, desculpe, de 2018, que é chamado de BERT, né? Então, eu transformo palavras em vetores. Esses vetores são, então, chamados dos embeddings, né? Eu estou pegando a palavra e embutindo a palavra dentro de um espaço multidimensional, tá? Bom, se vocês não quiserem lembrar de nada disso, basta dizer que palavra virou vetor e ponto final. Esse aqui é um exemplo que acaba sendo até simples, mas fácil de entender. Imagina que eu esteja interessado na semântica das palavras, apenas para saber se a palavra é uma palavra que denota uma coisa positiva ou denota uma coisa negativa, ou é uma palavra neutra do ponto de vista de ser positivo ou negativo. Então, eu tenho aqui é, um espaço bidimensional, né, onde eu vou representar as palavras nesse espaço bidimensional, e vou dizer o seguinte: olha, as palavras que estão aqui mais à esquerda em cima, que são essas azulzinhas aqui, são palavras positivas, ou neutras, desculpa. As palavras que estão aqui no meio embaixo seriam as palavras positivas e à direita em cima seriam as palavras negativas. O que é essa direita embaixo, a direita em cima? Na verdade, é, aqui seria o eixo das coisas positivas ou negativas. Quanto menor nesse eixo, mais positivo ou neutro. E aqui, intuitivamente, seria também quanto mais para cima, mais neutro ou negativo. Então, as palavras negativas ocupariam esse quadrante, as neutras esse outro quadrante e as positivas esse parte de baixo. Como é que a gente descobre? Então, cada palavra dessas, not good é entendido como um termo só, tá? Virou um vetor de duas posições. Então, esse not good está escrito aqui, mas ele é um pontinho que tem esse valor no eixo do x e esse valor no eixo dos y, e assim, da mesma forma, para todas as outras palavras. Então, de alguma forma, eu peguei palavras e mapeei em vetores de duas dimensões. E aí, o meu classificador vai pegar os vetores que mapeiam as palavras aqui e dizer assim: esses são as positivas, as negativas. Essas são as neutras. Essas aqui são as positivas. Como é que a gente faz esse mapeamento das palavras em vetor de duas dimensões? Na verdade, você pode pegar uma rede neural, um classificador que representa o quão positivo, neutro ou negativo aquela palavra é. Então, no fundo, a rede neural pega a palavra e mapeia num vetor de duas dimensões, que, em combinação, representam a polaridade da palavra. É fácil de entender isso? Bom, de certa forma é. Como é que a gente computa isso? Isso é um dos assuntos do livro. Nanã. Tá. Bom, deixa eu continuar aqui. Então, tem algumas coisas interessantes. Como eu já falei 300 vezes, que eu transformar palavras em vetores e eu não estou interessado na semântica das palavras do jeito que os seres humanos estão interessados. Estou interessado em transformar palavras em vetores. O outro ponto bem importante é que a gente acaba conseguindo criar esses vetores para representar as palavras de forma automática. Se eu precisasse olhar para cada palavra, chamar 10 especialistas e eles me dizerem qual é
o vetor e quais são as entradas daquele vetor, isso não ia funcionar. A gente tem que computar automaticamente o vetor. O aprender aqui é no sentido de computar automaticamente, a partir do corpus, qual é a representação vetorial das palavras. Bom, e aí depois a gente vai é, ver como é que a gente compara as palavras. Essa aula vai até a ideia do TF-DF. A aula que vem vai começar a partir dessa coisa que eu estou chamando de Word to Vec. A diferença entre uma coisa e outra é que aqui a gente tenta criar vetores mais densos e aqui a gente não está preocupado com isso. O que acontece é que quando você cria vetores de uma maneira intuitiva para representar as palavras, os vetores podem ter uma dimensão muito grande, 10.000, 50.000 dimensões. O que significa dizer que a maior parte das entradas do vetor acabam sendo zero. Então, é um vetor muito grande e muito espaço. Isso computacionalmente não é muito bom. Então, a gente tenta, na verdade, criar representações vetoriais das palavras que usem vetores bem mais compactos, vetores de algumas sentenças de dimensões da ordem de 1.000 dimensões no máximo, né? E que tenham poucos zeros. Então, a diferença entre o que a gente vai falar hoje e o que a gente vai falar na aula que vem é que esses modelos da aula que vem criam representações vetoriais muito mais compactas, menos dimensões e poucos zeros. Bom, então vamos lá. Como é que a gente finalmente cria esses vetores? Eu vou falar aqui de vários modelos diferentes, mas um deles, que é o primeiro, é chamado de termo-documento, matriz de termos-documentos. E a outra é a matriz de termos e termos, termos contra termos. O que eu quero dizer com isso? Ora, a matriz de termo-documento é mais ou menos o que ela diz. Você cria uma matriz que tem para cada linha, para cada palavra, uma linha. Então, aqui eu tenho 4 palavras, 4 linhas da matriz. Aqui é um exemplo muito simples. E para cada documento no seu conjunto de documentos, você cria uma coluna. Então, aqui eu tenho 4 documentos e 4 palavras. Claro que aqui o número de documentos vai ser muito maior do que isso. E da mesma forma, o número de palavras é muito maior do que isso. E aí você conta. Por exemplo, a palavra full, isso aqui são peças de Shakespeare, tá? É, Twelfth Night and Noites de Reis. Júlio César, Henrique IV e As You Like It. Então você conta para cada uma dessas peças de Shakespeare quantas vezes a palavra ocorreu naquela peça. Então, por exemplo, full ocorre 58 vezes em Twelfth Night, tá? E battle aparece só uma vez na peça As You Like It, e por aí afora. Então, no fundo, isso é fácil de computar. Você me dá um plano de documentos, vai ter uma coluna para cada documento, eu descubro quais são as palavras que ocorrem naqueles documentos, crio uma linha para cada uma dessas palavras e simplesmente conto quantas vezes aquela palavra ocorre no documento, e aí crio essa matriz, tá? Então, é uma forma simples de você associar a cada palavra um vetor. O vetor tem a ver com, no fundo, os documentos que você está vendo e acabou por aí. Bem simples isso, tá? Bom, e aí como é que a gente vai comparar as palavras? Por exemplo, batalha e bom, ou batalha e bom, talvez não sejam palavras cujo significado seja parecido. Intuitivamente não são. Agora, bobo, fool e wit, esperto, digamos assim, podem ser palavras cujo significado seja próximo, significado como uso nesses documentos, não é um significado
digamos assim, num sentido sofisticado. É simplesmente como elas estão sendo usadas nesses 4 documentos. Aí a gente pode fazer o seguinte, bom, é, battle, né, ocorre é, em 4 documentos. Eu aqui vou representar apenas a palavra battle e a palavra full, tá? Os 4 documentos que eu comento, eles estão aqui, né? Então, desculpe, é o contrário. Cada documento, Henrique V, Henrique V tem essa frequência de palavras. Então, isso aqui é o vetor de Henrique V, isso aqui é o vetor de Júlio César e por aí afora. Então, cada documento é um vetor de 4 entradas, que são as frequências que essas 4 palavras ocorrem no documento. Vamos pegar só 2 palavras para fazer um desenho bidimensional. Então, pega a palavra battle e a palavra full. Battle, em Henrique V, ocorre 13 vezes. Full, em Henrique V, ocorre 4 vezes. Então, Henrique V, no espaço dessas 2 únicas palavras, deveriam ser 4, mas para não complicar muito o desenho, eu estou pegando só 2. Então, Henrique V é um vetor 4 13. 4, porque vou colocar aqui. Estou indo para frente e para trás, só um minuto. 4, porque é a contagem de full, e 3, porque é a contagem de Berton, né? Então, full, 4 aqui e 13 aqui. Então, esse documento virou um ponto no espaço quadridimensional das 4 palavras, representado aqui apenas num espaço bidimensional para não complicar a figura. Tá? Mesma coisa para os outros 4 documentos. O que essa figura aqui embaixo está me dizendo? Ela está me dizendo que, aparentemente, a peça Júlio César é parecida com a peça Henrique V, onde o parecido aqui está levando em consideração apenas a ocorrência dessas 2 palavras. Tá? Agora, essas 2 peças aqui são muito diferentes dessas outras 2 peças aqui, que também estão próximas entre si. Tá? Então, essas 2 peças aqui, na verdade, são tragédias de Shakespeare. Essa aqui são comédias de Shakespeare. Então, é muito estranho se uma comédia e uma tragédia fossem documentos próximos entre si, o que não é verdade. Então, o que eu fiz? Levantei automaticamente, contei ocorrência de palavra em documento, e o exemplo que eu estou dando aqui é o exemplo de como é que eu vejo se 2 documentos são parecidos ou não em termos pura e simplesmente da ocorrência das palavras dos documentos. Só essa computação, ou essa suposição muito simples, já dá algum resultado. Já me mostra que esses aqui realmente são próximos, e se vocês leram essas peças, elas são parecidas, e essas 2 aqui são, por sua vez, também próximas, né? E muito diferentes, essas muito diferentes daquela. Então, essa história de transformar documento em termo em vetor começa a fazer algum sentido. Tudo sai dessa matrizinha aqui. Isso aqui é simplesmente uma interpretação vetorial. Bom, é, hum, bom, isso aqui é um exemplo. Eu simplesmente escrevi aqui em verdinho a mesma informação que está nessa matriz aqui, só para a gente poder visualizar, não bidimensionalmente, mas visualizar de uma forma mais abrangente, né? Que essa peça daqui é próxima dessa 12th Night,
e as duas tragédias que são próximas entre si, usando vetores de quatro dimensões. A mesma coisa que eu tinha falado antes, simplesmente repetir aqui. Tá? Bom, agora eu aqui estava pegando a matriz termo por documento e olhando os documentos como vetores, né? Documentos viraram pontos no espaço multidimensional. Que tal agora olhar a matriz ao contrário, né? Em vez de pegar as colunas, que são os documentos, eu pego as linhas, que são os termos. Então, a palavra full, é representada por um vetor de quatro dimensões, 36, 58, 1 e 4. 36, 58, 1 e 4. Tá? Bom, o que é esse vetor? Bom, a ocorrência da palavra full nos quatro documentos que a gente está olhando. E da mesma forma as outras três palavras. Então, eu estou olhando a mesma matriz, essa matriz aqui, ora, coluna a coluna, quando eu quiser olhar os documentos e verificar se eles estão próximos ou não, ou olhando a matriz linha a linha, quando eu quiser analisar as palavras. Então, as palavras vão ser próximas se os vetores que as representam são vetores próximos entre si. Agora, tudo isso é baseado única e exclusivamente na contagem da ocorrência das palavras nos documentos. Ponto final. Nada mais do que isso. Uma computação relativamente simples. Agora vem uma outra situação um pouco mais complicada. Aqui era bem simples de computar, né? Pega os documentos, conta as palavras, cria essa matriz de termo documento e acabou. Mas eu queria comparar termos com termos, palavras com palavras. Então, por exemplo, aqui tem cinco exemplos de palavras, ou seis exemplos de palavras. Esse troço estranhíssimo aqui, que é até difícil de falar, aardvark, é esse bichinho simpático aqui. Tá? Esse é um bichinho nativo da África. Essa palavra aqui eu acho que é em africana, né? Mas é uma coisa muito estranha. É um mamífero noturno que cava buracos, né? E não é um bicho lá muito grande, mas tem umas unhas enormes aqui. Parece como é que chama? Uma dessas coisinhas que anda aqui pelo campo. Bom, então agora eu quero uma coisa diferente. Eu quero criar vetores que representem quando uma palavra é próxima de outra. Bom, eu estou falando de palavras, a minha matriz aqui vai ter uma linha para cada palavra, o word não está aqui, e tem uma coluna para cada palavra. Bom, e como é que eu vou medir a semelhança? Ah, aí você vai olhar para os seus documentos e ver quando aquelas duas palavras ocorrem dentro do documento, mas não do documento inteiro. Vamos inventar uma coisa que eu vou chamar de contexto. Se eu pegar o documento inteiro, o documento é o contexto, tá? Então, essas entradas aqui representariam, cada elemento da matriz representaria o número de vezes que as duas palavras ocorrem no mesmo documento. Mas vamos fazer uma coisa mais precisa. Vamos pegar uma janela. Uma janela é uma sequência de palavras. E vamos ver, por exemplo, para uma palavra computer, quantas vezes a palavra digital ocorre numa janela que é centrada na palavra computer. Janela da onde? Janela dos próprios documentos do corpus que você está usando. Tá? Deixa eu colocar aqui um exemplo que fica um pouco mais fácil de entender. Então, olha lá, eu estou querendo construir uma matriz que tem palavras, palavras,
Essa matriz aqui está representada apenas parcialmente, né? Você vê que as palavras que ocorrem nas colunas, elas não ocorrem nas linhas, mas não é isso. Seria uma, uma coluna para cada palavra, uma linha para cada palavra. Eu só estou colocando aqui as coisas de uma forma mais compacta para a gente poder apresentar na tela e conversar. Legal. E o que que é essa história de contexto pequeno? O que que é essa história de janela aqui? Então, imagina que lá no meio dos documentos que eu tenho para analisar, apareça uma frase. É, Sherry is traditionally followed. Isso aqui continua, isso aqui é um pedaço de uma frase, né? Uma frase qualquer, aí tem as palavras is traditionally followed by Sherry. Aí, quatro outras palavras. Pie, a traditional dessert. Isso aqui não é uma frase completa. Isso aqui é um trecho de uma frase que é centrada na palavra sharing e tem quatro palavras antes, is traditional followed by, e tem quatro palavras depois, pie, a traditional dessert. Então, isso aqui é o contexto, essa primeira sequência aqui, ops, é o contexto da palavra share, um contexto da palavra share, né? Então, é, a segunda frase é uma outra frase que dá um outro contexto para strawberry. Também, eu peguei quatro palavras antes, quatro palavras depois, e vou fazendo isso. Então, eu pego as palavras que ocorrem, pego um documento, pego uma palavra que ocorre no documento, pega as palavras que ocorrem antes, as palavras que ocorrem depois, numa certa janela. A janela aqui é quatro antes e quatro depois. E aí conta, Sherry aparece junto com o contexto pai, junto com o contexto dessert, junto com o contexto additional e por aí afora. Então, eu pego a janela e fico passeando por dentro do documento e fazendo essas contas. A palavra está no meio, e quem está em volta dela antes, quem está em volta depois. Bom, nesse pequeno fragmento que está aqui embaixo, já aparecem umas coisas interessantes. Cherry, cereja, né? Nunca vai aparecer junto com essa palavra estranha, daquele bicho estranho. Zero, em zero documentos ela aparece Sherry e Yorkshire. Aparentemente, Yorkshire nunca come Sherry. Muito poucas vezes Sherry aparece com computador, com dados, com resultado, mas a palavra Sherry, nessas janelas que eu estou olhando, com uma certa frequência aparece com pai, como por exemplo nesse primeiro caso aqui. Sherry apareceu com pai. Sugar não tem nenhum exemplo aqui, mas vocês podem muito bem imaginar que torta de cereja tem alguma coisa a ver com açúcar. Então, de certa forma, o que essa primeira linha aqui está me dizendo é que nesse corpus que eu analisei, com essa janela de quatro palavras antes, quatro palavras depois, eu descobri que Sherry não aparece nunca junto com esse bicho estranho, aparece pouquíssimas vezes com computador, com dados, com result, aparece um monte de vezes com pai e um certo número de vezes com açúcar. E vai por aí afora. Ora, isso aqui faz todo sentido. Se você pegar digital, mesma coisa, com esse bicho, com esse nome estranhíssimo aqui, não aparece em lugar nenhum, né? Provavelmente esse bicho aqui não aparece em lugar nenhum no seu conjunto de documentos. É um bicho bem esquisito, com um nome mais esquisito ainda. Agora, digital e computer aparecem com uma frequência alta junto. O que que é junto? De novo, se eu tiver centrado em digital, quatro palavras antes, quatro palavras depois, vai aparecer computador com uma frequência alta. Mesma coisa com data, com result, e poucas vezes com pai e sugar, né? Afinal de contas, digital tem pouca coisa a ver com pai e sugar. E vai por aí afora. Então, o que esse exemplo bem simples está dizendo para a gente é que a gente pode construir uma tabela quadrada, né, que tem uma linha para cada palavra e uma coluna para cada palavra, olhar para a cara do corpus, que é o conjunto de documentos que a gente tem, e sair
fazendo esta conta daqui. A palavra no meio, 4 antes, 4 depois, um número que seja, né? E vamos contar quantas vezes que ocorre. Essa matriz aqui, ela não é feita, o autor do livro ele não inventou essa matriz. Ele tirou desse paper aqui, que esse Davis ele fez essa conta que eu estou falando em cima da Wikipedia. Então, isso aqui são dados reais, lá da Wikipedia, num certo momento da Wikipedia, 2015, né? Mas, olhando assim, bom, parece bem razoável você criar vetores dessa forma para representar palavras, onde a entrada vai ser muito grande e a palavra correspondente tiver alguma coisa a ver com a que você está pondo o dedo, com a central, né? Sherry é a central, ocorre muitas vezes com pai. Sherry e pai ocorrem muitas vezes, como nesse primeiro exemplo, e vai por aí afora. Então, isso aqui já começa a ficar interessante. É uma maneira de, dado um conjunto de documentos, no caso a Wikipedia, né? Levanta quais são as palavras que ocorrem, define uma janela, sei lá, 4 para lá, 4 para cá. No caso, é, aqui ele nem diz qual é o tamanho, né? Ele não diz qual é o tamanho da janela. Nós teríamos que olhar esse paper aqui para descobrir. Vai fazendo essa conta e você cria essa matriz automaticamente. E aparentemente as coisas parecem fazer sentido. Tá? Bom, como é que a gente pode imaginar isso fazendo sentido, né? É, olhando para cá, Jerry e pai parecem ser palavras bem parecidas. Jerry e strawberry. Se você olhar esse vetor aqui e esse vetor aqui, eles têm alguma coisa em comum. Quer dizer, o termo maior, uma frequência maior é aqui tem frequências menores, aqui tem uma segunda maior frequência com sugar. Então, aparentemente, o cherry, strawberry, é, aparecem em contextos que parecem similares. Digital information, que tem esses dois últimos vetores, né? A mesma coisa, né? Aqui são as maiores ocorrências, aqui tem poucas ocorrências e aqui tem a terceira maior ocorrência. Então, esses vetores aqui, esse que está marcado e o de baixo, nos dizem que num contexto desse banco de documentos na Wikipedia, digital e information parecem ser termos usados em contextos parecidos, né? Uma maneira de visualizar isso seria você transformar as colunas da matriz em dimensões. Eu aqui peguei só computer e data, peguei só essas duas dimensões aqui, né, para poder desenhar em forma bidimensional. A gente teria uma dimensão para cada coluna da matriz. Eu pego, cada coluna vira uma dimensão, que é a dimensão do vetor. E aí ploto cada termo, digital information, nesse espaço, representado aqui só bidimensionalmente, mas teria um espaço multidimensional. E aí, assim, visualmente, parece que digital information são coisas parecidas, são vetores que apontam na mesma direção, embora a norma dos vetores seja diferente, né? Então, de novo, é uma maneira de você visualmente intuir que a palavra digital e information são palavras que são parecidas no sentido de serem usadas com frequência em contexto, onde aparece uma, aparece a outra, tá? Bom, então, em princípio, vocês podiam pegar um conjunto de documentos, a Wikipedia, e fazer essas contas que eu acabei de comentar. Qual é o tamanho da janela? Bom, a gente tem que experimentar. Se você pegar uma janela muito curta, você perde informação. Se você pegar
uma janela muito grande, de repente tem informação demais, as coisas se perdem. Então, uma janela de um tamanho razoável, como esse 4x4, 6x6, 10x10, seria razoável. 1000 por 1000 não seria razoável. E faz as contas. E aí você cria uma matriz que vai te servir para verificar se duas palavras são semelhantes, como é o caso desse exemplo aqui. Tá bom? Bom, maravilha. Se fosse só isso, a aula terminava aqui. Só que é, a gente vai ver na próxima aula que a gente tem que dar um jeito num problema. O número de colunas ou o número de linhas da minha matriz é proporcional, é igual ao número de termos do vocabulário. A gente, quando normalmente fala, no nosso falar coloquial, a gente usa poucas palavras, na verdade. Nosso vocabulário coloquial não passa de 1000 palavras. Mas se você pegar um conjunto de documentos um pouco mais ambicioso, como a Wikipedia, o número de palavras que se usa é da ordem de 10.000, às vezes 50.000 palavras, se for um conjunto de documentos mais erudito, digamos assim. Então, o que que vai acontecer? A gente vai criar uma matriz termo por termo de 10.000 colunas, 10.000 linhas, ou 50.000 colunas, 50.000 linhas. Só que a maior parte dessas palavras não ocorre num certo contexto. Então, você vai ter uma matriz muito esparsa, uma matriz com um número muito grande de entradas que são zero. Então, matrizes esparsas são chatas da gente trabalhar, né? Então, é muito intuitivo a gente construir essa matriz aqui, mas a gente vai acabar dando com os burros na água, porque a matriz é muito esparsa, muito difícil de trabalhar. Tá? Bom, como é que a gente vai resolver esse problema? Bom, isso seria o assunto da próxima aula. O que eu gostaria de gastar o resto desse nosso papo aqui é tornando de uma forma mais precisa a ideia de que quando a gente olha para esses dois vetores, a gente diz, esses dois vetores são próximos, apontam na mesma direção, embora a norma deles seja bem diferente. Esses dois vetores aqui, talvez a gente identifique eles como sendo mais próximos, ou esses dois aqui. Então, que história é essa de a gente achar que vetor é próximo? Como é que a gente pode definir de forma clara quando dois vetores são próximos? Por que que isso é importante? Porque, no final das contas, depois de fazer essa ginástica toda de transformar palavras em vetores, eu quero comparar os vetores de duas palavras. Se eles forem parecidos, então eu vou dizer que as duas palavras são próximas entre si, segundo algum critério. Bom, como é que a gente faz isso? Uma das maneiras tradicionais de fazer isso, que provavelmente vocês já viram em algum outro curso, é a similaridade do cosseno. Bom, primeira coisa, é, uma maneira de a gente comparar dois vetores é criar o produto interno dos dois vetores, ou seja, multiplicar os vetores dimensão a dimensão. Então, o que eu estou fazendo aqui com o produto interno, essa bolinha aqui, é multiplicar dois vetores nas suas dimensões. Bom, isso é uma maneira, se um vetor for zero, quando o outro vetor é não zero e vice-versa, essa soma aqui vai dar zero. Então, quanto mais zeros um vetor tiver quando o outro tem valores não zero, menor vai ser o produto interno. Quanto maior for a coincidência de dimensões não zero entre os dois vetores, maior vai ser o produto interno. Só que isso dá um número muito grande, porque, por exemplo, aqui, a gente tinha números muito grandes aqui. Então, quando eu multiplicar essa dimensão por essa e essa por essa, eu vou dar números muito grandes, o que pode distorcer a medida de similaridade. Então, o que que a gente faz? A gente normaliza o produto interno
pelo tamanho dos vetores. O tamanho dos vetores é a norma. Como é que a gente computa a norma de um vetor? Num espaço euclidiano, que é isso que a gente está assumindo nesses exemplos, é simplesmente a raiz quadrada da somatória dos quadrados. Isso aqui é a norma do vetor, o comprimento do vetor, se vocês quiserem, tomado num espaço euclidiano. Como é que a gente normaliza, então, um produto interno? Bom, pega o produto interno, isso aqui, né? Pega o produto interno e divide pelo produto das normas. O que é esse A com duas barrinhas? É essa conta aqui. Então, eu peguei o produto interno e dividi pelo tamanho de um vetor vezes o tamanho do outro vetor. Ora, se vocês fizerem essa conta aqui, isso dá um número real. Esse número real, e o número real é entre 0 e 1, né? 1 é quando os vetores forem exatamente iguais. 0 é quando eles forem ortogonais. Ora, isso é o cosseno. Vou pegar aqui um vetor, né? São todos pequenininhos. O θ seria o ângulo desses dois vetores aqui. Então, essa continha aqui me dá o cosseno daquele ângulo entre os dois vetores. Ou seja, o cosseno aqui é o cosseno trigonométrico mesmo, né? Esse cossine aqui é a distância do cosseno. Isso aqui dá os dois vetores, ele faz uma conta e me estima o quão similar os dois vetores são. Como é que é essa definição da distância do cosseno? Bom, você faz o produto interno e divide pelo produto das normas. Bom, expandindo essa conta mais comprida aqui. Então, essa noção de similaridade do cosseno é uma forma de você dizer quando dois vetores são parecidos, né? Como esses dois aqui. Estou andando para frente, às vezes eu vou para trás. Né? Como esses dois vetores aqui. Esses dois vetores aqui são parecidos porque eles têm a mesma direção, embora tenham normas distintas, né? E o cosseno do ângulo, o ângulo θ seria esse ângulozinho pequenininho entre o verdinho e o azulzinho. Tá? Bom, então a gente já sabe, ou pelo menos tem uma perspectiva de transformar palavras em vetores. Eu coloquei algumas formas aí para vocês. E eu tenho uma forma de comparar dois vetores. Então, juntando uma coisa com a outra, eu tenho uma forma de comparar palavras, né? Interessante isso. Então, cadê a semântica das palavras? Não tenho a menor ideia. A semântica das palavras sumiu. As palavras viraram vetores, que são computados a partir dos documentos que elas ocorrem. Qual é o significado das palavras? Não tenho a menor ideia. Eu só sei a distribuição da ocorrência das palavras dentro dos vetores. Isso é ruim? Não, do ponto de vista da computação, isso é ótimo. O computador não pensa, o computador computa. Então, a gente transformou uma pergunta: quando é que duas palavras são semelhantes, ou são semanticamente semelhantes, ou são parecidas entre si, o que vocês quiserem chamar. Transformei essa pergunta que é vaga numa pergunta simples, computacionalmente precisa. Transforme as palavras em vetores, do jeito que eu mostrei para vocês, e compute a semelhança entre os vetores usando a distância de cosseno, que é essa apontalhada aqui. Não importa que seja uma apontalhada, é uma coisa que eu computo. 42282, que é um vetor de Sherry. Information é 539. Então, eu multiplico isso por isso, isso por isso. 8 vezes não sei o que lá, 2 vezes não sei o que lá. Então, isso aqui é o produto interno de sharing mais information. Produto interno do vetor que representa beleza e do vetor que representa informação. O que é essa primeira raiz quadrada? É a norma, o comprimento desse vetor aqui. O que é essa segunda raiz quadrada aqui? É a norma desse outro aqui. Faz essa continha e pronto. Então, você chega em conclusão
que Sherry, esse vetor aqui, e esse vetor aqui, information, são muito diferentes. 0,18. 0, não, é 0,018. Né? Então, o cosseno desse ângulo aqui, que é quase 90 graus, é muito pequeno. Né? Já distal information, o cosseno desses dois vetores aqui é próximo de 1. Eles são quase alinhados. Né? Então, é verdade. Se eu pegar o cosseno do vetor que representa a distal, isso aqui, e o vetor que representa information, isso aqui, que é essa contalhada toda, dá quase 1. Então, esses dois vetores realmente são próximos entre si. Então, as coisas já ficaram interessantes. Eu tenho uma medida de transformar palavras em vetores e tem uma forma de comparar os vetores. Bom, as coisas não param por aí. A gente vai gastar aqui mais uns 5, 10 minutos melhorando um pouco essas nossas continhas e explicando o que é esse famoso TF-DF. Você já deve ter ouvido falar em TF-DF um monte de vezes. E na próxima aula a gente pega aqui do PPNI, Pointwise e Positive Pointwise Mutual Information. Por que eu não fico satisfeito só com a distância de cosseno, só com isso daqui? Porque a gente tem um pequeno problema. Se a gente tem palavras que ocorrem muito frequentemente juntas, elas parecem que vão ser mais importantes do que palavras que aparecem juntas com pouca frequência. Quer dizer, o aluno. O junto com o aluno pode aparecer com uma frequência extremamente grande. Isso é mais importante do que você dizer aluno lituano. Bom, eu não sei de nenhum aluno vindo da Lituânia aqui na PUC, então não sei nem se algum dia já teve algum aluno lituano. Então, se aparecer algum aluno lituano, aluno junto com a palavra lituano, isso vai ser uma ocorrência muito rara. Então, será que essa ocorrência, o aluno, é muito mais importante do que aluno lituano? É um pouco estranho. Pode ser que não, porque aluno lituano é tão raro que torna a ocorrência daquelas duas palavras juntas muito interessante. Né? Quando você estiver procurando aluno, você joga fora o outro, que quase sempre vem na frente, ou aluno. Quando você estiver procurando lituano, aí você vai querer saber se é professor ou aluno. Né? Então, uma solução para a gente não cair nesse, nessa esparrela aqui em vez de usar cosseno direto, a gente usa o TF-DF. TF é Term Frequency e DF é Inverse Document Frequency. Então, a gente toda hora falando TF-DF sem saber muito bem o que é. Como é que a gente computa a frequência de termo? Bom, a frequência de termo é uma coisa muito simples, né? Quantas vezes o termo T ocorre no documento D? É simplesmente a contagem. Então, o TF, Term Frequency, é um termo em um documento. TF do termo T no documento D. Simplesmente conta. Bem simples isso. Bom, em computação, de vez em quando, a gente não gosta de números grandes. Então, a gente aplica logaritmo. Não me perguntei por quê, mas é fácil de entender, né? O logaritmo, ele como que achata os números, né? Você pegasse contagem, é como se fosse uma reta, né? O logaritmo, ele achata a contagem. Para não dar logaritmo de zero, a gente soma um. Então, em vez de usar essa definição de TF, a gente achata as coisas pelo logaritmo e soma um para evitar confusões de logaritmo de zero. O logaritmo de zero dava menos infinito. Então, define TF e DF, a frequência do termo T no documento D, como sendo logaritmo na base 10
do número de vezes que o termo ocorre no documento, soma 1 para evitar os zeros da vida. Então, vamos lá. Então, essa matriz aqui é a mesma que a gente já estava usando antes. Os documentos são os 4 versos de Shakespeare, os 4 termos. Aqui é exatamente a mesma matriz que eu tinha antes. Aí, qual seria o TF da palavra do termo with no documento que é a peça As You Like It? Bom, o count é 20. E quanto seria isso daqui? Bom, simplesmente logaritmo da base 2 e 20 mais 1, que dá 1,322. Então, a gente achatou, em vez de ter 20, a gente tem um terminho, um númerozinho mais suave, digamos assim. Então, o TF de with com a peça As You Like It é 1,32. Legal. Então, esse é o TF. O que é o Document Frequency? É, é um número de documentos em que o termo ocorre. Não é o número de vezes que o termo ocorre nos documentos. Não é isso. É o número de documentos onde ocorre o termo. Note que essas duas coisas aqui não são iguais. A frequência de ter num particular documento não é a frequência de ter na coleção inteira de documentos. Então, pega um documento de cada vez, tá? Bom, então, isso é a frequência do termo no documento, o DF, termo ter num particular conjunto de documentos, né? E o que é o inverse frequency? Ora, se você tiver inverse frequency IDF, qual é o IDF de um termo? Quantos documentos você está olhando? Ah, eu estou olhando N documentos. Então, pega isso como sendo numerador. E sai procurando quantos documentos ocorre o termo ter. Digamos que N seja igual a 37 e o número de documentos desses 37 documentos, o número de documentos onde aparece a palavra seja 34. Então, o IDF vai ser 37 divididos por 34. De novo, como a gente não gosta de números muito grandes, a gente aplica um logaritmo aí. Não precisa de mais um, porque a gente está assumindo que, eventualmente, o número de UTF do documento é no máximo igual a n. Então, no máximo, esse troço daqui vai dar 1, tá? Agora, zero não, porque a gente está considerando pelo menos um documento, nem esse troço aqui de baixo vai dar zero. Então, por exemplo, se você pegar a palavra with, o número de documentos nas peças, não é naquelas 4 peças de Shakespeare, não. Em todas as peças de Shakespeare, o número de vezes que o with ocorre é 34, ou seja, das 37 peças de Shakespeare, 34 a palavra with ocorre. Como é que eu sei que é 37 peças? Bom, foram 37 peças. O corpus que a gente está olhando é 37 documentos, tá? Então, essa coisa que está em vermelho aqui é um fato que não está escrito em lugar nenhum, tá? Então, qual seria o IDF de with? É logaritmo da base 10. Quanto é que é o N? N são as 37 peças de Shakespeare, 37. Quantas vezes o with ocorre? Em quantas peças o with ocorre? Em 34. Então, é log na base 2, 37 por 34, que dá mais ou menos 0,037, 0,3672. Tá? E o que é o TF e DF? Bom, é uma multiplicação das duas coisas. Então, o IDF, o TF e DF de um termo em um documento é a frequência daquele termo no documento vezes a frequência inversa do termo nos documentos. Tá? Nesse caso do with, a gente já tinha computado o TF aqui, já tinha computado o DF em roxinho aqui. Então, TF e DF de with, nessa coleção dos 37,
peças de Shakespeare e considerando Wit e a peça As You Like It é 1,32 vezes 0,37, então 0,049. E aí o que que a gente faz? A nossa matriz, em vez de ser simplesmente contagem ou coisa parecida, aquela matriz de termos documentos, vai ter em cada entrada o TF-DF desse termo nesse documento. Então, a conta que eu fiz para você em azulzinho claro é 0,49. Então, aqui, em vez de aparecer 20, né, naquela primeira matriz que eu mostrei para vocês, vai aparecer 0,049. Notem que good acaba sendo zero aqui. Então, a gente meio que normalizou. Good não é uma boa palavra. Good ocorre muitas vezes. Então, informação que good carrega, não importa onde ele apareça, é muito pequena. Tá? Battle, é, em 1290, não, TFDF dele é zero. A mesma coisa com. Ah, não, só o único outro zero que tem é esse, né? Battle em Júlio César tem um TFDF alto. Ups. E Henrique VIII, Henrique V também. Então, nas tragédias, o TFDF da palavra Battle é alto, claro. Tragédia tem batalha, né? E nas comédias, o TFDF de Battle é muito baixo. Agora, good, que é uma palavra que não carrega muito significado, é uma palavra comum demais, o TFDF dela acaba sendo zero. Ela não contribui para filtrar coisa nenhuma. Full é o contrário do Battle, né? Full e o wit, né? Eles estão mais frequentes nas comédias, nessas comédias aqui, e um pouco menos frequentes nas tragédias, né? Que tem ordens de grandeza a menos do que aqui. Então, o que está acontecendo aqui é que o TF-DF meio que normaliza a conta. Termos que são extremamente comuns, que não diferenciam os documentos entre si, acabam sendo jogados para o alto. Termos que diferenciam documentos, Battle diferencia as tragédias em oposição às comédias, Wit é o contrário, né? Eles ocorrem nessa matriz com pesos adequados. Então, é bem comum a gente, em vez de usar simplesmente frequência, como aqui, a gente usa o TF-DF. Complicado isso? Não, isso aqui é simplesmente uma conta, né? Tá bom, tem uma discussão aí por trás que justifica por que que é essa conta, mas é uma conta. Então, se você me dá um monte de documentos, e eu consigo construir o vocabulário que ocorre naqueles documentos, simplesmente olho as palavras e depois computo o TF-DF de uma forma simples, sem nenhum problema. Tá? Bom, essa PPNI fica para a próxima aula. Então, o que eu fiz aqui para vocês é tentar justificar esse paradoxo de que palavras muito frequentes que ocorrem juntas, elas não são tão importantes quanto as palavras que ocorrem juntas, mas são mais raras. Ou seja, palavras que são muito frequentes, elas acabam sendo pouco importantes do ponto de vista de caracterizar os documentos. Como é que a gente formaliza isso? Em vez de usar simplesmente contagens naquelas matrizes, a gente usa a ideia do TF-DF, tá? Cuja definição, tirando esse logaritmo aí, que é coisa de quem gosta de normalizar, é razoavelmente simples de entender. E aí a nossa matriz, em vez de ser uma coisa assim, ela vira uma coisa assim, e aí, espontaneamente, o good não serve para nada. O good não diferencia documento do outro, é uma palavra comum demais. Tá? Bom, então, próxima aula.
é um ppm